Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E hoje nós vamos falar sobre o Santos Export, né? Esse evento que aconteceu em setembro, promovido pelo Grupo A Tribuna, com apoio da Associação Comercial de Santos. Vamos relembrar um pouquinho do que foi debatido durante o Santos Export, que é um dos maiores seminários sobre porto de todo o país. E quem está aqui conosco é o Leopoldo Figueiredo. Leopoldo, que é editor de Porto e Mar do jornal A Tribuna e que foi mediador do Santos Export. Muito obrigada, Leopoldo, pela sua participação. Eu que agradeço, Amanda, muito obrigado. Obrigado ao pessoal de casa também pela oportunidade de debater um pouco mais o nosso Porto de Santos. Com certeza é sempre um tema muito importante e de grande audiência aqui no nosso programa. Sim. E a gente resolveu trazer o Santos Export de volta, retomar esse assunto aqui, porque teve uma viagem, como é tradicionalmente feita, uma viagem depois do evento, né? Por vocês que são mediadores, por jornalistas, pelo presidente da Associação Comercial de Santos, Roberto Clemente Santini, que também é diretor-presidente da TV Tribuna, também os diretores do Grupo A Tribuna. Então, todos, geralmente, após o Santos Export, fazem uma viagem para conhecer portos, né, em outros lugares do mundo. O Seminário Santos Export, o nosso público acompanha bem isso daí, sabe? O Seminário Santos Export, ele tem mais de 10 edições, nós já estamos na 14ª edição. E, desde o início, sempre houve a iniciativa de associar o debate dos problemas portuários com a divulgação de conhecimento do setor. E essa segunda parte foi sempre atendida com visitas técnicas a portos importantes do mundo. Então, nos últimos anos, a comitiva do Santos Export, ou seja, esse grupo de empresários e autoridades reunidos no Santos Export, representantes do Porto de Santos, que se organizam e fazem essa visita, já estiveram em portos dos Estados Unidos, no Canal do Panamá, portos da Europa, Rotterdam já estiveram 2 vezes, e em relação a Rotterdam foi possível conhecer o que era o Porto de Rotterdam há 10 anos atrás, e agora nós estivemos em Rotterdam há 2 anos, então há 12 anos e agora há 2 anos. Enfim, já foram visitados portos da China, portos do Oriente Médio, ou seja, foi possível aprender um pouco mais a experiência desses mais diversos portos, as tecnologias utilizadas nos mais diversos complexos. E nesse ano, a visita teve como destino o complexo portuário de Nova York e Nova Jersey, que é o principal complexo portuário da costa leste dos Estados Unidos. O grupo já visitou, essa comitiva de empresários e autoridades, já visitou portos da costa oeste, Los Angeles, Long Beach, Oakland, e agora foi a vez da costa leste. E o interessante é que você se depara no porto de Nova York e Nova Jersey com um porto estruturado, desenvolvido, um porto que já até conseguiu mover um pouco suas instalações de carga para outras áreas e priorizar aqueles espaços portuários próximos à área urbana, como os espaços portuários da ilha de Manhattan, por exemplo, para atividades voltadas para a cidade, ou seja, como serviços de transporte de ferry, waterfront, ou seja, houve uma nova exploração da área portuária e todos os terminais de carga agora estão mais voltados para a área de New Jersey. Mas um outro aspecto também bem interessante é que foi possível conhecer uma autoridade portuária fortemente estruturada como empresa. A Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey é uma das principais empresas da região de Nova York. Certamente o pessoal talvez tenha ouvido falar na década passada, o nome World Trade Center é uma marca da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey. Ela era proprietária, por exemplo, das Torres Gêmeas, que foram alvo dos atentados terroristas. É desvinculado do governo, diferentemente do que acontece aqui? Exatamente. Na verdade, tem uma ligação com o governo, sim, mas lá eles se organizam de tal forma, com uma autorização do governo, mas com a participação do governo local. Mas eles operam como uma empresa autônoma, com o ritmo de empresa autônoma, mas acaba operando como uma empresa controlada pelo governo e pela sociedade. Aqui no Brasil, a gente tem a nossa autoridade portuária aqui, a Codesp, ela é uma empresa estatal. Na verdade, é uma sociedade de economia mista, mas com 99,97% de suas ações sob o controle da União. Sim. Lá não, lá o controle são 2 governantes,
Estado, com a participação do município, com a participação também do governo federal, mas ela opera como uma empresa. Uma empresa que acabou ampliando suas atividades e hoje ela opera também sistemas de transporte, pontes, aeroportos nacionais e internacionais na região de Nova York e inclusive investe também na construção civil. Foi a partir desse investimento na construção civil que eles construíram as 2 torres gêmeas. Tanto é que no episódio do 11 de setembro, funcionários da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey estavam entre as vítimas, guardas portuários estavam entre as vítimas, porque havia escritórios da Autoridade Portuária em uma das torres. E no momento do acidente, havia funcionários lá. Mas, ou seja, você se depara com uma autoridade portuária estruturada como empresa e que se planeja como uma forte empresa. Então, nós tivemos contato com projetos de investimento em infraestrutura, eles já estão concluindo os preparativos para tornar o porto apto a receber os navios de maiores dimensões que vão estar escalando na costa leste dos Estados Unidos, agora com a inauguração este ano do Canal do Panamá. E também já estão buscando um processo de otimização de gestão e também de investimento de informatização também muito pertinente. Pontos positivos, mas você vê algum ponto negativo da gestão do porto ser feita por uma empresa? Na verdade, não é que é por uma empresa, eles têm um ritmo de empresa. É que o modelo de gestão deles permite essa agilidade. Eles não têm o mesmo entravamento burocrático, por exemplo, que as empresas estatais aqui do Brasil enfrentam. Entendi. Quando eu falo, por exemplo, eles são um órgão sob o controle público, mas num ritmo de empresa privada. Então, na verdade, não há nenhuma perda nisso. Não. Pelo contrário. Ganhos. Na verdade, você tem, pelo menos a princípio, o melhor de 2 mundos. Você tem a sociedade local sendo representada e participando da gestão da autoridade portuária e, simultaneamente, você tem uma autoridade portuária sem os entraves burocráticos fortes de uma empresa do governo, e esse é o maior desafio das empresas do governo hoje. Sim. Ou seja, garantindo um tempo de resposta necessário às demandas dos seus parceiros comerciais, que são empresas, armadoras, prestadores de serviço, enfim, empresas do setor. E você vê alguma possibilidade dessa realidade ser implementada aqui no Brasil? Você acha que isso é possível? Não agora, mas talvez no futuro. Na verdade, a gente está trabalhando aí com legislação. A legislação brasileira permite, assim, estipula isso, determina isso. Talvez é esperado para a próxima semana, talvez daqui a 2 semanas, o anúncio de medidas para melhorar os procedimentos do governo federal em relação ao setor portuário. O Ministério dos Transportes está trabalhando nesse estudo, reuniu representantes de outras pastas para debater como melhorar os seus procedimentos, como tornar os procedimentos mais ágeis, de modo a incentivar, de modo a facilitar investimentos no setor. Esses estudos já estão ocorrendo já há alguns meses e a expectativa do governo é anunciar essas medidas já no início do mês. E essas medidas também estão sendo consideradas juntamente com propostas apresentadas por empresas privadas do setor. Houve uma reunião das 6 grandes associações empresariais do setor portuário, do setor de logística aqui no Brasil. Eles elencaram medidas, propostas mesmo, para melhorar o setor, tornar o setor mais atrativo para investimentos e apresentaram essas medidas ao governo federal. A expectativa é que essas propostas elas sejam também apreciadas junto com as propostas que surgiram no governo federal e um pacote único seja apresentado. Perfeito. Leopoldo, a gente volta já depois do intervalo para falar sobre outros temas debatidos no Santos Export, como a dragagem e os acessos ao Porto de Santos. Até já! Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você.
Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste. Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? Voltamos ao segundo bloco do ACS na TV de hoje e o nosso convidado é o Leopoldo Figueiredo. O Leopoldo, que é editor de Porto e Mar do Caderno de A Tribuna. Nós estamos falando sobre o Santos Export, que é um dos maiores seminários sobre o porto do país, que debate bastante o Porto de Santos. E, Leopoldo, a gente estava falando sobre a visita que a comitiva do Santos Export fez aos portos de Nova York e New Jersey, né? E você foi junto, você acompanha sempre essas viagens do Santos Export. E eu queria saber, lá eles têm algum problema relacionado ao avanço do nível do mar? O porto lá tem algum problema? Como a gente passa aqui por conta das ressacas, eles têm algum problema relacionado a isso? Sim, na verdade sim, já é uma preocupação da autoridade portuária e das autoridades urbanas lá da região de Nova York, tanto da cidade de Nova York, quanto do estado de Nova York e do estado de Nova Jersey. Em toda a viagem do Santos Export, o Grupo Tribuna, que é o organizador das viagens do Santos Export e do seminário Santos Export, sempre busca aproximar esse grupo de empresários das autoridades de inovações tecnológicas, de novas iniciativas, de tendências presentes nos complexos portuários que serão visitados. E um dos tópicos abordados nessa viagem do Santos Export foi exatamente a preocupação da autoridade portuária e da comunidade portuária com o aumento do nível do mar. Em 2012, toda a região foi atingida pelo furacão Sandy, que alagou boa parte da região sul da ilha de Manhattan, que é a região mais baixa. Houve alagamentos também em áreas portuárias, houve alagamentos na parte de Nova Jersey. Isso levou as autoridades a ficarem bem alertas com mudanças climáticas e o consequente aumento do nível do mar, que é um dos efeitos dessas mudanças climáticas. Então, eles já têm estudos contratados, já estão avaliando exatamente quais vão ser os impactos pontuais no complexo portuário e na área urbana da região metropolitana de Nova York, nos bairros da cidade, enfim, quais são os pontos mais baixos, onde haverá necessidade de proteções, e já estão também planejando como vão se preparar e como vão se proteger para esse aumento do nível do mar. Na visita que nós fizemos a uma consultoria portuária lá, a Icon, que é uma consultoria famosa, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil também, tem projetos aqui no Brasil, eles já estão estudando tanto os portos de New Jersey, terminais de Nova Jersey, como também fazendo um plano que eles chamam de plano de resiliência, né? É um plano de combate ao aumento do nível do mar, de proteção ao aumento do nível do mar nos portos de Los Angeles e Long Beach. É a mesma empresa, a mesma consultoria que está fazendo esse estudo. E eles já estão apontando exatamente impactos e medidas, ou seja, já é uma preocupação muito presente. Aqui em Santos, esse é um tema que este ano começou a avançar. A gente já tinha o alerta de pesquisadores, especialmente professores universitários. Desde a década passada, havia professores da USP dando já esse alerta, havia professores aqui da região, havia pesquisas, por exemplo, a Universidade de Santa Cecília, através do seu núcleo de pesquisas hidrodinâmicas, fez no final da década passada uma
uma projeção de caso o nível do mar aumente meio metro, 1 metro, 1,5 metro, quais seriam as áreas afetadas, mas nunca houve um estudo pontual sobre a área portuária. Foi sempre voltado para a área urbana. Este ano vai começar, pelo menos assim, o tema, até mesmo pela presença das ressacas mais frequentes e mais fortes. Que dos estragos, né, que ocorreram esse ano. Exato, que acaba sendo um reflexo natural e previsto do aumento do nível do mar. Inclusive o Jornal Tribuna publicou, né, que a USP vai realizar esses estudos aqui. Exato, foi publicado na edição do Jornal A Tribuna, foi uma notícia dada pelo presidente da CODESP, o Alex Oliva, que assinou um aditivo. A CODESP ela tem um contrato de pesquisa firmado no final do ano passado, entre o final do ano passado e início desse ano, com a USP, para avaliar os impactos da dragagem no processo erosivo da ponta da praia e também fazer, na verdade, um plano diretor do canal de navegação, fazer um estudo completo do canal de navegação, suas potencialidades, seus limites. E agora, a pedido da Prefeitura de Santos, a CODESP incluiu nesse estudo um estudo sobre os impactos e também como proteger a região do aumento do nível do mar. Um dos principais fatores, um dos principais reflexos do aumento do nível do mar, dessas mudanças climáticas que estão ocorrendo, é exatamente a maior intensidade e a maior frequência das ressacas, que é o que a população de Santos, especialmente a população da Ponta da Praia, tem percebido, especialmente esse ano. Inclusive no Santos Export, o professor da USP, Paolo Alfredini, que foi um dos palestrantes, falou que a dragagem é minimamente culpada por qualquer efeito erosivo, né? É um tema que divide bastante opiniões, porque a gente escuta especialistas falando que não, a dragagem não tem relação com as ressacas, e aí vem outros pesquisadores e dizem, não, a ressaca é a culpada. Então, complicado, né? Você deve ouvir diversas fontes para falar sobre esse tema e sabe o quanto é um tema que divide opiniões. Esse é um fenômeno que está chegando para a população agora, já foi estudado há bastante tempo que eu digo, há pelo menos há uns 10 anos já é estudado. O próprio professor Paolo Alfredini, da Escola Politécnica da USP, é um dos principais pesquisadores e tem estudado esse fenômeno desde a década passada. E ele integra a equipe que foi contratada pela CODESP para fazer esse estudo do canal de navegação. E um dos primeiros relatórios que saíram a partir desse contrato foi exatamente esse relatório elaborado pelo professor Paolo Alfredini, analisando efetivamente por que está ocorrendo ou quais são os motivos dessa maior erosão na ponta da praia. E esse relatório aponta, na avaliação dele, que apenas 4% desse processo erosivo é causado pela dragagem do Porto de Santos. Ou seja, a dragagem tem a sua participação, mas não é o fator predominante, de acordo com o estudo do professor Paolo Alfredini. Ele atribui uma participação muito maior, uma importância muito maior, por exemplo, à própria urbanização da região, Sim. à própria ocupação da região pelo homem e também ao aumento do nível do mar. Então, para ele, apenas 4%. É o primeiro estudo científico que, pelo menos, estabelece uma informação elaborada com critérios científicos. Porque o que acontecia? As pessoas observavam o processo erosivo, notavam, é claro, que a erosão estava muito mais forte do que antes. Antes a linha do mar ou a faixa de areia chegava até determinado ponto, agora está cada vez mais próxima do aquário municipal. As ondas hoje avançam até a praia da Aparecida, antes não avançavam tanto, nos momentos de ressaca. Sim. A população está observando. Então é natural que a população alarmada comece a falar, olha, está acontecendo alguma coisa. Faça essa relação, né, com o Como a principal novidade do Porto nos últimos anos foi o aumento da dragagem, o aprofundamento do canal de navegação com a dragagem de aprofundamento, então a associação foi natural. Mas havia muito temor e muito achismo também. E a gente não pode fazer a gestão do maior porto da América Latina com base em achismo. Tem que se fazer, na verdade, essa gestão com base em dados científicos. E pelo menos agora há um dado científico apontando para isso daí. E até mesmo com base nesse estudo, que devem ser indicados algumas formas de conter essa erosão e também proteger a região dessas fortes ressacas. Tá certo. Vou chamar mais um intervalo, Leopoldo, e a gente volta para falar sobre os acessos ao Porto de Santos. Até já. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos?
para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. Que eu quero fazer ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor. E eu só quero dessa vida ser feliz. Eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus sonhos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Voltamos ao terceiro e último bloco do ACS na TV e o nosso convidado hoje é o Leopoldo Figueiredo, que é editor do caderno de Porto e Mar, do jornal A Tribuna. Nós estamos falando sobre os temas debatidos no Santos Export, onde ele atuou como mediador. Sim. Também o Leopoldo participou da viagem, da tradicional viagem que ocorre após, na verdade, o Santos Export, né? E, Leopoldo, acho que a gente pode falar agora sobre os acessos ao Porto de Santos, que esse foi um tema também do Santos Export. Exato. Como é que você avalia, você que ouve tantas fontes, tanto do governo, quanto do governo federal, quanto do municipal, como é que você avalia essa questão das obras? Você acredita que a crise sendo amenizada, o país voltando a avançar, essas obras de fato vão começar a sair do papel? Olha, essa é a expectativa, Amanda. Então, esse é o principal. Hoje a entrada da cidade de Santos, ou seja, o acesso portuário à margem direita do complexo marítimo, é o principal desafio viário. Nos últimos anos foram realizadas as obras da perimetral de Guarujá avançou bastante, ainda falta uma etapa das obras, mas já avançou. A margem direita também ganhou a sua perimetral, entretanto o gargalo hoje é na entrada da cidade. E esse gargalo ficou evidente para toda a população da região no incêndio da Lemoa. No ano passado, diante daquele incêndio, 9 dias, pelo menos foram 9 dias de incêndio, depois a operação ainda se estendeu mais um pouco, mas por causa do combate às chamas que estavam acontecendo, e o terminal da Lemoa ficava às margens da Augusto Barata, né, o retão da Lemoa, toda aquela via foi interditada para o combate às chamas. E por causa disso, os caminhões tinham que entrar pela cidade para acessar o complexo portuário, o que causou um caos no trânsito, forçando a prefeitura a proibir o tráfego de caminhões, pelo menos, só liberar o tráfego de caminhões da meia-noite, se eu não me engano, até as 4 ou 5 horas da manhã. Isso era apenas durante a madrugada, né? Exato. Enquanto ocorria o combate, aí depois, quando foi controlado, aí sim. Se os especialistas em logística, se a autoridade portuária já estava preocupada com a existência de apenas um único acesso rodoviário à margem direita do porto, ou seja, a parte de Santos do porto, após esse incêndio, o assunto ficou mais urgente e mais evidente. Foi a partir daí que se formalizou esse estudo, essa parceria, União, Estado e município. Os três assumiram a reformulação da entrada da cidade. A prefeitura vai ter a sua parte no projeto, o Estado a sua parte, o governo federal a sua. A prefeitura está com o processo bem encaminhado, já começou a fazer algumas sondagens, deve iniciar as próximas etapas agora nas próximas semanas. O Estado está para anunciar um acordo com a Ecovias, a concessionária do sistema Anchieta Imigrantes, para realizar a parte que compete ao Palácio dos Bandeirantes dessas obras.
A gente está agora na expectativa do governo federal. A Codesp fez um acordo, uma parceria com a Dersa, para que a Dersa realizasse os estudos da parte que compete ao governo federal, ou seja, como efetivamente será o acesso para a área portuária. Essa parceria ela tinha um prazo de validade, se esgotou esse prazo, agora eles estão tendo que refazer essa parceria e vão retomar esse estudo. Já houve, inclusive, uma decisão do Ministério dos Transportes mesmo para que esse estudo seja retomado. A expectativa é que esse estudo seja retomado e concluído no próximo ano. A partir daí, haverá uma licitação de obras e as obras devem começar entre o final de 2017, as obras da parte do governo federal, entre o final de 2017 e o início de 2018. Pelo menos esse é o cronograma proposto hoje pelo Ministério dos Transportes. É claro que a gente tem consciência das restrições orçamentárias do Ministério dos Transportes, do governo federal, porém, a própria bancada, a subcomissão de portos, fechou uma verba orçamentária, pelo menos reservando cerca de 200 milhões de reais apenas para a obra da entrada da cidade. Ou seja, já tem uma verba carimbada para isso daí. Essa verba tem que ser respeitada sim, essa verba tem que ser liberada. Para que isso aconteça, aí depende também dos nossos representantes políticos e da própria sociedade fazer pressão para que essa verba venha. Mas pelo menos há um encaminhamento. As expectativas pelo menos são boas. Exato, temos uma luz no fim do túnel em relação a isso. É óbvio que todos esses esforços deveriam ter acontecido muito antes. A entrada da cidade é uma demanda, é uma obra que deveria ter sido feita antes, mas agora está saindo. Esse é o aspecto positivo. Isso que importa, que de fato seja resolvido, né, que tenhamos novos acessos, para que o porto cresça também e para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. São dois pontos que você tocou que são essenciais. Hoje os novos acessos rodoviários ao Porto de Santos, a margem direita do Porto de Santos, são uma questão operacional sim, mas hoje também a gente já percebe que é uma questão também de segurança, de qualidade de vida. O incêndio da Lemoa deixou isso evidente. O Porto precisa de novos acessos rodoviários, até mesmo para a segurança dos seus trabalhadores e da população da região. Tá certo. Olha, Leopoldo, muito obrigada pela sua participação. A gente está chegando ao final do ACS na TV. Muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui. Eu acredito que o telespectador tenha gostado bastante dos assuntos debatidos. Amanda, muito obrigado pelo convite e pode contar comigo sempre que precisar. Muito obrigada mais uma vez. E lembrando que o ACS na TV tem reapresentação aos domingos, às 11 horas da manhã. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa.